Mas é pelas Demônio tá aí. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. O tema de hoje vai ser: é um pássaro? É um avião? É um demônio que invoquei no podcast anterior? Hoje nós iremos comentar teorias sobre o que diabo é isso que faz a galera morrer no livro Caixa de Pássaros, do autor Josh Malerman. Caixa de Pássaros, ou Bird Box, é ambientada em um mundo tomado por insanidade. Ninguém é imune e ninguém sabe o que provoca essa reação nas pessoas. E isso é o que leva a um apocalipse iminente. E para comentar as suas teorias e falar sobre o filme e sobre o livro, porque essa que vos fala não leu e nem viu o filme, mas por ser considerada uma conspiracista, eu me vi no lugar de fala de falar sobre teorias da conspiração. Então, quem tá aqui comigo hoje? Oi, pessoal. Eu sou a Thaís. Moro no interior de São Paulo, em Votuporanga. Eu e a Camila juntas temos um Instagram literário, que é o @realidade literal. E eu só vi o filme. Então, assim, eu tô bem curiosa para ouvir falar mais aqui hoje também sobre o livro e para conhecer as teorias conspiracionistas da Camila, porque a bichinha tem uma imaginação fértil. Oi, gente, eu sou a Mai, tô falando daqui de Londrina. Eu li o livro, assisti o filme e tô aqui para ser a única coerente na conversa. Então, assim, quero refutar aí as teorias conspiracionistas da dona Camila e tentar explicar aí algumas situações que eu percebi e senti durante a minha leitura. Espero que vocês compreendam, porque esse livro é muito mal compreendido, então vamos conversar. Olá, eu sou a Luíse, falo de Florianópolis e eu já assisti ao filme Caixa de Pássaros. E para variar, eu tenho o livro na minha estante, mas ele não está lido. Mas, inclusive, eu tinha um pouco de medo de ler ele, porque eu não sei, né? O filme não foi tão bem falado na época e tal. Eu fiquei com um pouco de receio de ler o livro, daí acabei vendo o filme primeiro. Mas aí, de tanto da mãe elogiar o livro, um dia eu vou ler, gente. Bem, e não me apresentei antes, fazendo um pouquinho de mistério. Eu sou a Camila, sou parceira da Thaís e também moro no interior de São Paulo, na mesma cidade que ela. E vamos começar com esse episódio falando um pouco sobre o livro, não é mesmo? Que vai ser a estrela de hoje. Para começar, esse livro é um romance de estreia de Josh Malerman. Caixa de Pássaros é um thriller psicológico tenso e aterrorizante que explora a essência do medo. Uma história que vai deixar o leitor completamente sem fôlego mesmo depois de terminar de ler. Basta uma olhadela para desencadear um impulso violento e incontrolável que acabará em suicídio. Ninguém é imune e ninguém sabe o que provoca essa reação nas pessoas. 5 anos depois do surto ter começado, restaram um pouco sobreviventes. Entre eles, Mallory e 2 filhos pequenos. Ela sonha em fugir para um local onde a família possa ficar em segurança. Mas a viagem que tem pela frente é assustadora. Uma decisão errada e eles morrerão. A sinopse ela já deixa mais ou menos clara, né, o que está acontecendo, o que a gente vai discutir hoje aí, que é esse surto incontrolável. Mas eu achei interessante trazer um resumo básico aí do que acontece mais ou menos no livro, para quem não conhece, quem não leu ainda, ficar um pouco mais intrigado a querer lê-lo. Então, num resumo geral, a Mallory é uma jovem mulher, forte e tudo mais, mas ela descobre que ela vai ser mãe num momento muito complicado, onde começa, né, a humanidade aprende a viver de olhos vendados devido a algo aterrorizante e desconhecido. Então, aí a comida começa a ficar escassa, a dificuldade de sobreviver cada vez mais aumentando. A Mallory ela passa por poucas e boas com seus 2 filhos, um menino e uma menina, tendo que sustentar de enlatados e de água de um poço atrás da casa.
Então, toda a casa é protegida por cobertores nas janelas, as portas trancadas, e sempre que precisa sair para buscar água no poço ou esvaziar os baldes, a latrina, no caso, ela precisa estar com os olhos vendados. Esses 5 anos que passam aí, ela passa encurralada dentro de uma casa e ela ensina as crianças a não abrirem os olhos sem a sua permissão e a ouvirem além das paredes. Então, é aquela sensação dos cegos, né? Tipo, você perde um sentido e aguça o outro. Então, ela treina os filhos para ouvirem o que está acontecendo e perceberem tudo à sua volta. Eles são treinados a ouvirem além das paredes, além do jardim, podendo reconhecer o som de uma folha caindo a vários metros de distância. Então, ela meio que cria os filhos como um radar, e isso já Caramba! traz aí as sensações que a gente vai ter no livro, porque tudo vai ser mais ou menos descrito a partir desses sons, dessas coisas que as crianças vão percebendo. Na verdade, ela criou uns ninja, né? Ela não criou os filhos. Porque para conseguir escutar a folha caindo a metros de distância, conseguiu ser melhor do que os ninja budistas lá, que faz pacto de silêncio, porque misericórdia. Mas às vezes eu é não o que eu consigo falei, escutar a né? pessoa do Vai meu lá lado. conversar com os cegos, por exemplo. Eles têm o ouvido deles, o tato deles é extremamente aguçado. Eu não duvido muito disso. A evolução, né? Sobrevivência. Se você não tem o sentido dos outros, eles se aguçam automaticamente. Então, se você não usa, igual o caso deles, fica com o olho vendado, os outros começam a ficar aguçados mesmo. E assim, lembrando que é um mundo pós-apocalíptico, então já não tem tanto movimento lá fora, tá todo mundo intocado. Então o silêncio ali na volta é muito mais perceptível quando acontece algum detalhezinho. Bastante tensa essa relação quando ela meio que. Eu opinando sobre o filme, no caso, que foi o que eu assisti, né? O que eu conferi. Quando fica, parece que uma exigência sobre as crianças de prestarem atenção e ouvirem, né? Aquela responsabilidade, porque ela não tem tanto esse ouvido tão apurado quanto elas. E fica, parece que a cargo das crianças ter elas praticamente com adultas, né? Rápido, assim, por ter esse senso de responsabilidade alto, claro, pela sobrevivência. Mas eu achei No que. livro ela cobra bastante, a gente sente bem essa pressão mesmo em cima das crianças. Você às vezes fica até perturbado, assim, nossa, como ela é dura com as crianças, ela não é muito afetiva, mas tem uma explicação para isso e mais para frente vai ser meio que explicado a respeito dessa tua indagação, Luíse. Pode ficar tranquilo, que eu acho que faz sentido daí. Mas eu não vou falar agora, senão vai estragar todo o rolê da conspiração. Incomoda todo mundo. E ela nem dá nome para aquelas crianças, que desespero. Garoto e garota, exatamente. Que ódio. Coitadas, das crianças têm nem nome. Porque a gente já pode fazer um link bem esquisito com o ensaio sobre a cegueira, né? Que no livro ninguém tem nome. Ah, você acha que o Malerman e que não tem uma nenhuma cegueira referência? envolvida? Tem uma cegueira envolvida e não tem nome. Nossa, ele criou do nada. Nem viu o Mas é bom fazer essa relação aí para entender justamente a intenção da cegueira. E com certeza isso aí está relacionado, sim. Isso aí Aí essa teoria aí eu tenho que concordar, porque ele traz os mesmos elementos ali, só que de uma forma. O Saramago colocou aquela coisa cruel e animalesca do ser humano, e aqui ele traz essa cegueira como forma de medo e terror. Então, tem relação, eu acho. Eles viram meio que opostos, né? Porque no do Saramago é o ser humano que se torna mal por causa da cegueira. E nesse seria o próprio ser humano sendo o mal. Por isso que ele precisa ficar de olho fechado, porque senão ele se mata. Não sei, ninguém sabe se é o ser humano. Como assim Quem que tá? o ser humano que é mal? O ser humano é mal nada, as pessoas se suicidam, elas não se matam umas às outras. Então, cada um. Então, o mal vem de fora, só que a cegueira é para salvar. E no outro, a cegueira causa o ser humano a se tornar algo animalesco. Ah, tá. Entendi. Aí faz sentido. Okay. Segue eu acho que isso cai no duplo e no simulacro da faculdade, lembra, Thaís? E por que esse filme não existia pra gente usar nos trabalhos? Ai, para de ficar falando de faculdade, gente. Aqui é o meu momento de lazer, pare. A Camila quer entrar em teoria literária uma hora dessa, assim, sabe? Eu tava tendo aula agora, dá licença. Literatura contemporânea. Meu cérebro funciona por vários pontinhos que começam a se iluminar e a se interligar. Então, esse episódio vai ser sobre como meu cérebro não funciona. Bebe, senhora. Deus Imagina me essa pessoa bêbada, pelo amor de Deus. Ela calma, tinha que dar mais alto pra ela, na verdade. Eu tenho efeito reverso. Eu entro na bad. Da próxima vez, você vai colocar um copinho de gin aí do lado, senhora. Né?
Tá, então não preciso nem perguntar o que acharam do livro, né? Porque só a Mai leu e ela vai falar precisa o sim. porquê que é bom. Posso falar? Sim, senhora, senhora. Tem toda a palavra, senhora. Eu sou a pessoa que, como chama a palavra? Esqueci o nome completamente. Como, aquela palavra. Eu sou autoridade aqui, então eu posso falar com propriedade. Então, assim, eu li o livro, gostei muito, foi um dos thrillers psicológicos mais geniais que eu já li. Tipo, não exatamente pelo enredo, pela escrita, que ele me trouxe. Não, assim, é o tal do. É a mesma coisa ali que a gente comentou, José Saramago. Você é os olhos do que está acontecendo dos cegos, mas nesse caso, você está cego também. Então, eu acho que o mais profundo é justamente isso. O José Saramago ele botou a personagem que enxerga para a gente ver o que está acontecendo. Aqui, o Josh Malerman ele tirou a sua visão junto. Então, você não vê porcaria nenhuma e fica lá imaginando caraminholas na cabeça, que nem a Camila tá fazendo aí. Ô, Mai, o narrador ele é em primeira pessoa a partir de algum personagem? Ou Eu é ia em falar terceira, que é Eu alguém ia perguntar isso também. onisciente, onipresente, que tá falando tudo que tá acontecendo? Ele é narrado em 2 tempos. Se eu não me engano, a parte que ela tá antes do tumulto, da coisa toda, é em terceira pessoa. E na parte que tá ela conversando com as crianças e tudo mais, é em primeira pessoa. É por isso Então, que você não enxerga, porque ela tá com o olho fechado e aí você também não enxerga. Exatamente. Então, eu vou E ela tá contando e ela não tá vendo. Jesus, que desespero. Na verdade, deixa eu me corrigir. É tudo em primeira pessoa, porque quando ela conversa com a irmã também lá no começo e tudo mais, as sensações dela, eu tô grávida, o que eu vou fazer agora? E tá dando esse surto, como é que eu vou cuidar dessas crianças no meio dessa pandemia e tal. Então, assim, você não enxerga nada, você tá cego junto com ela. Primeiro tem o surto, que você vê, ela corre, se esconde e não sei o quê, algumas coisas acontecem. E depois janela fechada, olhos vendados e só barulho e situações do lado de fora. Saquei. Vocês querem comentar o que vocês acharam do filme, já que só a Mai leu o livro? Então, eu gostei médio. De modo geral, assim, do filme, né? Porque acho que como a gente já falou sobre adaptações, não conferiu, pode ver o episódio que a gente falou sobre isso, que acho que ao ir para o cinema, né, a própria acho que Mai chegou a falar sobre isso naquele nosso episódio, que como o cinema é uma linguagem visual, né, como vai adaptar algo que na verdade não aparece no livro. Então, eu acho que houve esse ruído para transpor todo esse suspense psicológico que tem no livro pro filme. Mas eu achei que eu ia gostar menos ainda, então até que foi uma boa experiência. E eu fiquei mais intrigada, assim, as relações que a Mallory formava e a relação entre ela e os filhos, e como se dava essa relação no meio de toda aquela confusão, toda essa surta aí, e as pessoas do nada se matando próximas, assim, ao menor descuido. Então, às vezes meio que fazia sentido porque ela forçar tanto, né, o cuidado. E gerar um pouco, assim, de agonia, assim, nas partes, principalmente aquelas partes que eles estão no lago lá. Então, acho que foi uma boa experiência. Sabe o que eu acho que seria maravilhoso? Se eles fizessem uma versão para cinema em que o filme se passava normal lá, você vê as imagens, aí a partir do momento que acontece a pandemia, digamos assim, você só escutasse, que fosse tela preta, e você Deus só escutasse o que estava acontecendo se tornando um personagem. Eu acho que isso seria nega, maravilhoso. não ia ficar um filho da puta dentro do cinema. Eu não ia nem ficar ver. Eu tenho certeza. Qualquer barulhinho que for. Nossa, me arrepiou aqui, mano. Eu não ficava. Eu seria muito malvada ainda, porque eu faria uns jequiti, tipo, voltando a imagem num segundos, assim, pra você imaginar que você deu uma olhada. Nossa, isso seria uma sessão de cinema que eu iria. Tipo, aparece jequiti. Não, seria melhor ainda se fosse, tipo, surpresa, assim, né? Exatamente. Óbvio que em tempos de internet isso é muito difícil, né? Mas, assim, todo mundo esperando um filme normal e aí, do nada, sumir a visão. Ainda bem que vocês não são cineastas, né, as ideias. Aí. Não foi lançado no cinema, tá? Foi um lançamento do Netflix. É Netflix. Então, gente, mas assim, seria genial.
e ia ser uma surpresa muito boa, A pelo menos as possibilidade maior primeiras. ainda, né? Um convite ali, geral, de uma galera, eu acho que todo mundo ia ficar meio perdido dentro do que está acontecendo, porque assim, a narração, para quem, né, apesar de que é em inglês, né, mas para quem entendesse o que estava ouvindo, né, os diálogos e tudo mais, ia ser maravilhoso. Vou mandar essa ideia pra Netflix. Quem sabe eles não me contratam como Mas aí na mente Netflix não tem criativa. como, amiga. Tem que ser numa sala de cinema. Não, mas tem na Netflix tem essa questão ainda, gente. Nossa, olha só altas ideias, Camila. Vamos ser produtora. Porque agora é cinema. Como que fala? Que você pode escolher o que fazer. Interativo. Né? Interativo. Interativo, essa palavra, obrigada. Teve o Black Mirror. E aí você. Imagina, daí você, tipo, vai escolhendo os caminhos e tal. Mas aí Nossa, você vai mudar a muito bom. história do filme. Não, por exemplo, você Mas poderia Sabe o que ia ter. acontecer? É aberto. A partir Não, do sabe o que momento ia que acontecer o comigo? negócio começasse, podia ter opção. Parava a tela, aí a Netflix dava duas opções. Você Seguir poderia esse- continuar como personagem, que daí ficaria tudo preto, você só escutaria, ou continuar o filme normalmente, que aí você veria tudo que estava acontecendo. Entendeu? Acho que seria bacana isso, muito Não, mas bacana. olha só, ô, suas malucas, tem a parte, por exemplo, que eles estão dentro de uma casa lá, que tá uma galera junto, Eles estão se você vendo. poderia enxergar, porque você está dentro do local. Agora, a partir do momento que você saísse para poder fazer buscar comida, buscar água, enfim, aí, por exemplo, apagar. E aí ia ser legal. Mas, sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia olhar e eu ia me suicidar. Beijo, tchau, porque eu sou Eu ansiosa, também, curiosa e porque me fudi. eu ia morrer no primeiro Mano, isso- minuto. Tem um Eu negócio não que ia eu não posso terminar de olhar. assistir o filme. Isso seria melhor ainda, porque Netflix você geralmente só assiste em casa. Aí você poderia entrar na história e, tipo, eu estou em casa, eu estou enxergando em tudo. E se eu sair pra fora de casa? Será que vai ficar escuro? Será que eu vou ter que fechar o olho? Eu acho que isso dá uma pira muito louca. Muito. Não, eu ia morrer já. No primeiro momento, eu ia olhar, perdi, morri e não ia terminar de assistir o filme. Sabe por que funcionaria essa questão interativa? Teve uma época que teve um boom desses filmes de epidemia, de todo mundo ficar zumbi, de mortes, né? E sempre as partes mais tensas é quando você tem que decidir coisas. Ou você fica no seu lugar que vai, tipo, tem aquela comida limitada, tudo limitado. Ou você sai, vai em busca de um outro lugar. Porque sempre tem um outro lugar, né? Sempre tem essa ideia de um outro lugar que lá está bom, né? E tal. Mesmo que muitas vezes essa esperança é furada, né? Mas sempre tem muitos momentos decisivos e eu acho que seria massa essa interatividade, assim, de história. Mudamos o episódio de teorias para como fazer um filme legal. Exatamente. Como melhorar o filme não Caixa de temos. Pássaro? Não, mas Nossa. só por isso, só por esse fato de vocês estarem falando disso, já dá para sentir que o filme não vai chegar nunca no nível do Não que tem é o livro. Pro jeito que você tá falando do livro, realmente não tem como. Eu ia Não falar que eu é uma também. imersão diferenciada, não adianta. Ninguém vai me deixar falar sobre o filme hoje? Tá bom, pode Ah, falar. Quarta vez que eu tento começar a falar que eu achei do filme. Então, eu gostei do filme, ao contrário da Luísa, porque assim, eu sou aquela pessoa, já cansei de falar isso aqui. Eu sou aquela pessoa que eu aceito o que o autor, o que as pessoas me entregam. Então, como eu não tinha lido o livro, claro, porque talvez se eu tivesse lido o livro eu teria outra visão sobre o filme, mas como eu não li o livro, eu gostei do filme. Eu não costumo gostar desse estilo de filme porque me dá desespero. E eu começo a ficar muito desesperada, eu paro de prestar atenção e eu não quero mais ver. Isso acontece muito comigo. Esse filme que começa a dar tudo errado, eu paro de assistir, porque o meu desespero fica tão grande que eu não quero mais ver, porque eu tô muito desesperada, não quero, não gosto. Mas esse, acho que ele dá um desespero na medida certa, então conseguiu me prender do começo ao fim. Só que realmente é isso que vocês estão falando aí, não tem como chegar à imersão que o livro dá, que você não tá enxergando junto com as pessoas. Isso não vai acontecer, não tem que ser feito. Mas como pessoa que não leu o livro, só viu o filme, e com a proposta que eu fui de ver o filme despretensiosa, eu gostei bastante. E aí é bem por isso que eu cheguei na teoria que eu vou falar sobre isso. então, só para deixar claro, eu comentei, né, que eu gostei do livro, tudo mais, mas eu não deixei de gostar do filme. O filme ele foi bem retratado na questão geral do enredo, ele foi muito bem adaptado. A personagem, né, Mallory, feita pela Sandra Bullock, eu achei que foi muito bem representada, né? Ela atuou muito bem.
Mas minha única objeção a essa questão foi exatamente o que a Luísa comentou, que eu já iria comentar na sequência, que é muito difícil você colocar num audiovisual, numa mídia audiovisual, uma situação que você não está vendo e se você está Pois é. vendo. Então, aí criou-se essa sensação de que coisas estavam lá, coisas não estavam lá, e que a gente vai conversar aí a respeito, mas eu gostei muito e vamos seguir aí com as teorias da Camila e ver o que que vai dar essa conversa. Por isso que a minha ideia é maravilhosa. Se colocasse um áudio 3D no filme, deixasse ele escuro nas partes fora da casa, ia chegar mais próximo do que o autor queria. Perderam a oportunidade, meu bem. Mas, Netflix, se você Não. estiver escutando isso através do algoritmo, você pode vir falar comigo que a gente pode entrar num acordo. Então, vamos começar com as teorias agora. Eu vou iniciar, Ansiosa. né? Vou iniciar com as teorias já jogando de que, gente, sinceramente, os Estados Unidos vai destruir o resto do mundo. Para mim, eles vão tentar dominar o mundo e eles vão acabar destruindo. Sério Eles mesmo. dominam, Camila. Descobriu Não, o Brasil, porque- quer dizer, descobriu os States. Não, eu tô falando, eles vão provocar o apocalipse porque vai ser tipo igual na Segunda Guerra Mundial, com as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Eles vão achar que vão estar abalando, que vão estar, vamos só jogar umas bombinhas ali, vai acabar explodindo o mundo inteiro ou matando o mundo inteiro. Os Estados Unidos vai provocar isso. E agora o Trump não derruba esse episódio igual o Obama tentou derrubar o da Thaís. Foi o episódio, foi meu post que eu não conseguia postar ali, porque Foi ele post. indicou na tag, eu não conseguia falar mal, eu ia postar dava pau. A Camila falou que ele tava me boicotando. Tá, então vamos lá. Eu acho que uma das explicações pode ser uma toxina ou um vírus que foi desenvolvido secretamente para motivos militares, como sempre, que foi roubada por um cara que foi acidentalmente atingido por essa toxina. Aí ele vai lá, pega e libera na sociedade. Como é uma toxina que você pega pelo ar, um vírus que você pega pelo ar, as pessoas então são infectadas. Aí elas começam a ter alucinações, começam a ficar louconas e elas começam a se matar pra parar de ficar vendo essas coisas. Eu tenho mó medo desse papo, porque, né? Coronavírus. Gente, a Camila é muito. Realmente, a pessoa começa a primeira teoria com os Estados Unidos, vai criar um negócio. É a conspiracionista nata. Nata. Começou com os Estados Unidos, vai criar um negócio que vai matar. Porque a NASA tá criando. É sempre Não, assim, mas vocês, a conspiração. Sempre. Sempre. vocês assistiram aquele Eu Sou a Lenda, aquele filme com Will Smith? Sim. Então, o começo do filme até, inclusive, falando sobre a cura do câncer, né? Pois E é. aí, entre aspas, isso aí. E em seguida, depois, o vírus é liberado, né? Que surge a partir disso. Enfim. Ô, Camila, mas peraí, vamos lá. Eu só não entendi onde que encaixa o teu final. Você falou que as pessoas se matam pra não ver como é que é o rolê aí, elas vão ter alucinação. Mas qual Isso, que é a por quê? pira delas ter alucinação se elas olhar pra fora? Se elas olhar, nossa, aí. Não, porque seria assim, eles criariam essa toxina pra mandar pro território inimigo. Aí os caras iam ficar loucão, começar a ver coisa e se matar. Só que as pessoas acham que tapando o olho, eles não vão ver isso, porque seria em contato com a realidade deles, entendeu? Eles viriam os bichos ali. Então, se eles não estão vendo nada, eles não vê os bichos. Mas e dentro da casa que eles não tampam o olho e não acontece nada? Aí eu já não sei. Eu queria entendeu? entender o que que tem qual que é a relação do olfato com a visão, mas beleza. Aí eu tenho É porque seria a forma do vírus entrar no corpo. Seria a forma do vírus entrar no corpo, porque ele tá no ar. tá. Não tem como você parar de É, respirar. mas mesmo Mas que a aí pessoa saindo lá fora com o olho tampado, ela tá volta e respirando essa E aí ela toxina. volta e tira a venda, ela ia ver também a morrendo, ia ter que olhar pra fora. Vai ver É, o contato na verdade o só pra negócio respirar. é algo visual. É alguma coisa que ela Então, viu. então, Mas aí o exatamente. contato Aí vai o que eu começar vou. Mas aí ela ia pegar lá fora, ia voltar lá dentro e ia estar coisada. Mas se ela pega lá fora, ela já se mata, né? Ai, gente, não viaja. Eu É achei teoria, que... mas... Né? Achei que Bom, eu não é assisti por esse teoria. É Não, que episódio, assim. mas eu já. entendi. Não, pode ser. Aí você pode já escrever um livro com essa tua teoria aí, mas o que acontece, na verdade, no livro, ele fica claro, como eu
posso explicar? Que ele fica, não há explicação lógica porque acontece. Então, simplesmente tem uma combinação de episódios que se desencadeiam em comportamentos na história, então cada um vai ter uma reação a essa visão, e aí, ele, ao representar um comportamento coletivo, aí associado, né, a essa visão, o autor coloca você como personagem, e você se depara também com essa curiosidade de saber ou não saber o que está acontecendo. Então, é claro que o risco aí é você que vai ter que correr. Então, essa questão da toxina, para mim, não funciona, pelo menos no livro, tá? É uma situação que pode acontecer aí em outro apocalipse, em outro momento, em outra história. Mas, por exemplo, está associado muito mais ao que você vai ver ou não vai ver. É uma decisão sua. E aí, essa decisão que você tem é que vai gerar esse problema. Então, eu acho que se alguém lançar alguma coisa aí, não vai ficar a critério de você cheirar ou não, ou ver ou não, entendeu? Sei lá. Cheirar ou Só... não. Droga, porque corta Olha o Proerd de tá novo. no ar, Ô, respirar, no Luiz, você caso. tem que achar a música do Proerd pra lançar sempre camar e falar essas coisas. Porta de entrada, ou cheirar. Eu Tá, cantando. já encontrei um motivo para refutar a teoria de que quando eles estão dentro, eles não veem nada. Como tem pessoas que conseguiram sobreviver a tudo isso? Porque eles são imunes. Poucas pessoas são imunes. Mas aí as pessoas que estão lá dentro, aí às vezes elas Só que aí eles não sabem por quê. Só que aí elas não sabem que elas são imunes. Por isso que dentro de casa, imunes. Por isso que dentro da casa eles não têm a reação que eles têm como as pessoas infectadas. Só que como eles não sabem que eles são imunes, eles saem com a venda. Não, na verdade Não, isso é muita porque esse povo coincidência. morre Todo mundo depois. que é imune fica tudo juntinho. E esse povo morre Esse depois povo também, morre exatamente. depois. Esse povo que fica dentro da casa depois morre. Camila. Tá, eu acho que Spoiler pra caralho pra também aqui, né? andar Mutação do vírus, elas morrem porque houve a mutação do vírus, elas não são imunes. Oh, meu Deus do céu. Vamos passar para outra teoria. Tá bom. Tá, gente, eu acho que vai ficar divertido se a gente ir mudando as teorias, porque só ficar refutando elas, óbvio que elas nem sempre vão ter 100% de sentido. Então, mas tem que mudar. Não sei, não parece. Ih, a Luísa tá de mau humor. Vai, não, gente, próximo. Gente, mas é que tá confuso. Vai só cortar. Não tá, não. Tempo, Só tá zoando a teoria, né, gente? Não, essa teoria tá se cumprindo muito. Aí coloca outra. Entender. Só isso, eu não entendi como é que funcionava. Tá. Próxima pessoa com a próxima teoria. A minha teoria, primeira e única, óbvia, na verdade foi óbvia pra mim. E eu vou explicar o porquê. Porque o que acontece? Quem que foi que falou? Alguém me dá uma luz. Quem que foi que falou que quando a gente vê o medo, a coisa que a gente tem medo é que a gente vai enxergar primeiro? Camila? Que foi do livro de Acotar lá, o segundo ou terceiro livro do Espelho da Verdade. Não. É o Espelho da Verdade. Não tô falando de teoria. Eu tô falando de uma coisa real. Tipo assim, quando a gente tá vendo um filme, lendo um livro, que é uma coisa que a gente não vê, a primeira coisa que a gente vai pensar é a coisa que a gente tem medo, que a gente, tipo, o subconsciente vai automático. Não sei se foram vocês. Eu sei que eu ouvi isso em algum lugar. Pra mim, isso é o bicho-papão de Harry Potter. Não, tá, também, o negócio do acotar. Mas é porque, na verdade, é usado isso nos livros. Sim. Porque justamente é isso que acontece. Isso, porque é isso que acontece. Porque a gente vai associar a uma coisa que a gente tem medo. No filme, no livro, não aparece o que tá fazendo isso. A gente não vê, a gente não sabe. Então, o meu subconsciente automaticamente me levou pra minha teoria, que pra mim é óbvia. Pra ninguém, é só pra mim. Eu acho que o que você queria falar é o que acontece numa crise de ansiedade. Não. Porque você começa a entrar em um ataque de pânico, porque o seu cérebro só começa a pensar em coisas que podem dar errado. Não, nada a ver. Então você não consegue se sentir seguro, aí você começa a só pensar nas coisas erradas. Não, e pra você, claro que vai ser isso, porque você tem muito medo disso. Não, Camila, não tem nada a ver, não. É outro Não, na verdade, eu lembro que a gente conversou, pelo que a gente conversou lá no grupo. Teorias e saiu mas eu provavelmente devo ter falado alguma coisa a esse respeito mesmo, porque justamente cada um vai projetar os seus medos no que está lendo ali. Então, tem gente que acha que é extraterrestre, tem gente que acha que é uma fumacinha do mal lá, que é droga, que é Obrigada. de rio. Você deu minha teoria, estragou. Tá, então vai lá. Todo mundo querendo estragar minha teoria. Eu só tô lembrando que foi eu que comentei lá na frente, filha, vai. Então, como alguém falou, e pra mim fez todo sentido,
Que foi a única coisa que o meu cérebro pensou, foi a única coisa que pra mim fazia sentido. Pra mim tava fácil, era isso e ponto final. Aí depois vieram as meninas com 1 milhão de teorias que eu fiquei, não, gente, mas pera, é isso. Pra mim, eram aliens e ponto final. Aliens, ETs, extraterrestres. Porque sim, porque eu morro de medo dessa porra. Eu tenho medo de ET, tenho. ET, telefone, minha casa. A Camila tinha medo de linha direta, o problema é dela, porque eu, quando era criança, eu tinha medo de ET. O que é que vocês estão dando risada aí? Posso falar que eu já consigo imaginar a cena de um ET verde parando na frente da Thaís fazendo bu, e a Thaís caindo dura, Nossa, morta. eu caí dura. ET. Eu morro, eu tenho inconsciente. Não, eu tô achando engraçado você falar que você tinha medo quando era criança. Não entendi essa fala. Desde que eu era criança, eu ia explicar o meu medo. A Camila conta a história da linha direta dela, a minha história é: eu era uma pequena pimpolha, mini Thaís, como diria Luiz. Mini Thaís, e um dia os pais estavam vendo um filme de ET. E aí eles me deixaram assistir até o final o filme de ET. Eu lembro até hoje que era uma desgrama de um trem cabeçudo que brilhava. E eu não sei o porquê, mini Thaís e criança, fiquei com medo daquilo irracional, que eu não dormi mais sozinha. Eu fui dormir sozinha depois de grande. Porque eu tinha que dormir com meu pai e com a minha mãe, que eu achava que o ET ia me pegar. Então me julgue. Eu tenho medo de ET. Você quer me deixar com medo? Você fala assim, tem um ET aqui. É isso que vai me deixar com medo. Espírito, psicopata. Não, demônio eu ia falar que demônio, mas demônio eu tenho medo também. Mas ET eu tenho mais. Se me falar assim, Thaís, o que você tem mais medo? Demônio ou ET? Eu vou falar ET. Porque pra mim é os ET que tá vindo pegar a gente. Igual sinais, eles vão ser, assim, hostis, eles vão vir pegar a gente e vão querer matar a gente. Quando eu tava vendo esse filme, eu vi só o filme, né? Eu me lembrei muito do filme como é que é? Um Lugar Silencioso. Pra mim, tava tudo no mesmo patamar, os bichos. Não, Eu lembrei desse exatamente, filme porque também. há quem diga que é espírito, há quem diga que é demônio, há quem diga que é uma criatura, um animal. A Mai De vai novo. dar Não, todas é as da teoria. Episódio, gente. Ela já Luiz, deu pode minha falar ânsia. quais são nossas redes sociais? Mas é baseado no que a Thaís falou, é justamente, as pessoas vão interpretar conforme o medo delas, e cada uma tem medo de alguma coisa. Tem gente que vai pensar, eu tenho medo de aranha. Ah, é uma aranha. Ah, eu tenho medo de espírito, que é possessão, demônio. Cada um vai projetar do jeito que era. Justamente porque assistiu a uma coisa visual no filme. Agora, por exemplo, quem leu também vai projetar coisa. Demônio. Aliens. Aliens falam pela Mai, querendo nos convencer de que não são eles, e que eu tô eles vão vir falando que pegar são a os aliens. Thaís. Vocês não acreditam em mim. Eu tô falando que são os aliens, gente. Vocês não estão acreditando. É ET. Eu tenho certeza. Mas é justamente isso. É a projeção, gente. Projeção. Pra mim, era ET e ponto, acabou. Agora, eu não vou falar minha teoria ainda, porque tem um personagem lá que ele traz uma outra indagação e talvez a maioria das pessoas não se lembrem dele, mas a minha teoria eu vou deixar pro final, porque aí é que tá, né? Eu acho que é a chave ou o trunfo do livro. Fora essa parte que você vai associar ao seu maior medo, o que está É acontecendo. porque eles não dão o que é o bicho. Eles não dão. Então bicho, você ela imagina, tá chamando de bicho. Pra mim é um bicho. Se olha pra fora, você vê um bicho. Se o bicho é um demônio, é um fantasma, é a tua própria consciência, se é Dorian Gray, tem um retrato teu lá fora, enfim. Você tá vendo alguma coisa, porque você vê, você quer se matar. Então não é um bicho. Exatamente. Agora, o que você está vendo? O que é o pior do ser humano? Né? Exatamente, você achar que você tem que ser alguma coisa muito horrível para você querer, assim, acabou a vida, eu vou me matar agora. Tipo, não é só um bicho feio, não é só um bicho que tá querendo te matar, porque senão ele te matava, não fazia você se matar. Mas se é um bicho que ele não pode te matar, mas ele consegue te induzir a se matar. ETs. Nossa senhora, né? Aí já até a evolução do bicho, que o bicho pensa, entra na sua mente. ET, fia. Os ETs são muito mais evoluídos, eu tô falando. É ET. Tá. Vai, Luiz, qual a sua teoria? Então, quando eu vi o filme, porque pra mim o filme é de terror. Pode ser terror psicológico, mas eu entendi assim. E pra mim era algo sobrenatural, assim, um pouco como acontece. Eu não lembro agora, assim, Um Lugar Silencioso, é um negócio sobrenatural. ET. Como que era? Enfim. Mas não, Um Lugar Silencioso aparece. E Um Lugar Silencioso aparece os bichos. Ah, tá, em Lugar Silencioso realmente. E eram ET. Não, mas pra
Pra mim, então, era mais como essa ideia do suspense psicológico e de algo sobrenatural que não tem muita explicação lógica, assim, mas que é algo que aterroriza e causa, no caso, esse surto psicótico. Outro filme que eu relacionei é A Caixa de Pássaros, e inclusive o nome do filme é Os Pássaros, que é do Hitchcock, que também é um suspense. Sobrenatural, eu criar uma acredito nova. mais. Meu Deus. Acabei de criar uma nova teoria baseada nos filmes que vocês falaram. Tipo, Caixa de Pássaros é o começo e finaliza tudo em um lugar silencioso. Por quê? Porque os ETs, eles veem de que eles precisam de uma forma de acessar as pessoas que não estão vendo eles. Então, eles começam a se utilizar dos sons para localizar essas pessoas. Aí, eles param de afetar a visão para enganar. Aí, as pessoas acham que já acabou, tiram as suas lindas vendas. Aí, o ET fala lá, achou errado, otário. E começa a matar as pessoas. Ah, vai. Gente, deixa eu falar só uma coisa. Eu não fumei um baseado para poder participar dessas loucuras, não. Não, Eu mas tô a Camila... não tô nesse nível de Vocês loucura. deixam? Mas uma Esse coisa é o meu que já vai cérebro. refutar a tua teoria aí é que você está se esquecendo que no final do livro acontece uma situação lá. E aí, essa ideia, vai tirar a venda, não vai tirar a venda, não vai funcionar. Para quem lê o livro sabe que lá no final existem as pessoas lá que não vão morrer de jeito maneira. Não só no livro, mas no filme também aparece, né? Parece. Tá, então, próxima teoria. Aí eu já vou dar mais uma aprofundada, porque Jesus. além de achar que se os Estados Unidos falharem em acabar com o mundo, aí a gente tem a tecnologia assumindo a posição, né? E Sempre, né, Camila? eles, claro, Concordo. gente, quem A acha Camila, que vai o ter... fim do mundo dela é esse aí. Eu Eu acredito também. plenamente que o apocalipse vai ser tecnológico, tá? Que as máquinas vão ensinar pra gente quem é que manda e vai escravizar e matar todo mundo. Depois de fazer a gente se sentir completamente burros, porque eles vão querer matar a gente no ego. Então, a minha próxima teoria entra dentro da realidade virtual, que eu até tenho medo dessas merda. Eu nunca vou usar um óculos de realidade virtual, porque eles são utilizados para enganar o cérebro a acreditar que o que você está vendo e ouvindo é real. Então, isso tudo, na verdade, está acontecendo dentro de uma realidade virtual, tipo uma nova Matrix, digamos assim, e as pessoas morrem porque a máquina induz a pessoa a se matar. Levantando a bandeirinha aqui para defesa, não é isso que, para mim, né, ainda não é o intuito do livro. Pode ser, a pessoa pode acreditar que realmente é alguma coisa aí tecnológica e tal, mas em nenhum momento o autor também coloca nada muito tecnológico, justamente para não chamar para esse lado. As pessoas vivem normalmente, então dentro da casa das pessoas você pode até ver que não é nada muito modernoso. O que eu acredito realmente é que cada pessoa vai ter uma percepção diferente e claro que essa teoria pode se encaixar aí numa percepção dessa. Perceba que eu falei percepção, porque, né, a visão você não está vendo mesmo. Então é justamente isso, você não vai ver. E a genialidade do livro para mim está nesse ponto. Você vai colocar o seu medo à prova e visualizar, que a gente conversou anteriormente, vai visualizar ou não, de acordo com o que o autor te apresenta através das sensações. Então o livro, pelo menos, é muito imersivo. Já um pouquinho diferente aí do filme, que a gente pode falar depois sobre isso. Então, é porque, sem ser um bicho terceiro, um alien, um demônio, sei lá o que, uma fumaça, formas de se conseguir que isso se espalhe pelo mundo seria através da tecnologia, porque todo mundo está conectado, e através de um vírus, né? Que seria pelo ar e todo mundo aí espalhando, tá aí o que a gente está vivendo hoje em dia, não é mesmo? Então, eu acho que essas seriam as formas de se infectar o cérebro para as pessoas terem essas reações violentas e se matarem. Comentário aleatório. Meu segundo maior medo, depois de Aliens, quando eu era criança, era o show de Truman. Lembrei que eu vivia morrendo de medo de minha vida ser um programa de televisão e estar sendo filmado 24 horas por dia. Criança, gente, deixa pra lá. Eu sinto lhe dizer, filha, mas você está num programa simulado e você está sendo controlada nesse exato momento, senhora. Entendi, Matrix. A tecnologia já está fazendo isso com você. Não, mas não do jeito que era lá. Algoritmo.
É o novo bicho-papão do século XXI, né? O algoritmo. Você nunca vai saber, né? Porque se você está sendo controlada desde que você nasceu, e aí. Não, mas aí dá pra perceber. O Truman percebeu. Ele eu percebeu. Everybody's pretending, Truman. Get out of here. Come and find me. Truman? Que eu achava que eu tava. É por isso que eu falo que o Apocalipse vai ser tecnológico, porque ele vai sempre tendo formas de acessar cada vez mais pessoas. Seja escutando elas através dos aparelhos, vendo através das câmeras para controlarem elas e darem um falso senso de liberdade, ou infectando elas. Então, E aí que eu enfatizo. Comentei no episódio da Elegância do Ouriço com a Luíse e nessa semana com a Thaís a respeito. Assistam O Dilema das Redes na Netflix. Isso é essencial justamente para entender um pouco mais aí o show de Truman, que é a nossa vida, e para você se despertar um pouquinho aí, porque pelo jeito a Thaís está falando que não quer assistir, então ela não descobriu ainda. Não, eu descobri, eu sei exatamente o que o algoritmo faz com a gente, é por isso que eu não quero ver essa coisa aí, porque eu não quero ficar mais... Sim, mas não é, aquilo lá ele te traz até uma libertação maior, você saber é interessante, mas você saber e se libertar um pouco daquilo, e tem uma situação, uma possível discussão que eles levantam lá, que é muito válida, que eu acho que todo mundo tinha Já que... falei, vou ver o dia que eu estiver bem zen. Bem zen. Não é tão terrível assim, mas tomar consciência das coisas faz... Não. Igual 1984, eu só vou ler o dia que eu estiver muito zen. Curtindo o Rivotril. Você tem uma Smart TV? Tenho. Sabia que ela grava todas as conversas que ela consegue? Então, ele está mais perto do que você imaginava. O grande irmão está de olho em você. É o que eu sempre digo. É esse o trauma que eu não quero agora. Entendeu? Próxima teoria. Luiz, você tem mais alguma teoria? Além do sobrenatural e de concordar que possa ser um vírus? Não. A Mai falou que ela vai falar a teoria dela por último, porque ela tem informações sobre o livro que a gente não tem. Então, vou para a minha última teoria, porque eu posso criar muitas outras mais, eu criei umas outras 3 aqui durante esse episódio, mas eu não vou infligir isso aos nossos queridos ouvintes, não é mesmo? Só vou infligir isso a Thaís quando a gente se encontra, porque ela já tá mais acostumada. Isso, gente, é só eu que me lasco. Tá, então a minha última teoria é que, Thaís, é no terceiro livro de Acotar que tem o negócio do espelho, ou é o segundo? Não lembro. Tá. Eu acho que era o segundo. Eu também acho que era o segundo, que ela tá indo atrás das tretas, mas não sei. Que ela tá indo lá pra outra montanha. O que é Acotar? Da corte de espinhos e rosas. Ele é conhecido como Acotar. Acotar porque é a corte de espinhos e rosas. Em inglês, Acotar. É verdade. A court of thorns and rose. Então, aproveitando já, porque vai ter uma parte que eu vou dar umas indicações sobre o que me ajudou a construir as minhas teorias. No segundo e no terceiro livro de A Corte de Espinhos e Rosas, o entalhador de ossos, ele pede, né, pra Feyre, que ele faz acordo com ela se ela conseguir para ele um espelho revelador. Só que ela descobre que esse espelho deixa as pessoas loucas quando você se encara, vê seu reflexo. O que é a base da minha teoria, em que, digamos assim, que o mundo tomou o chá de Santo Daime, chá revelação, malucão, foi colocado as ervas na água, vamos dizer assim, ou simplesmente alcançou o Nirvana e todo mundo começa a enxergar a essência do ser humano, tanto a sua quanto as dos outros. E as pessoas ficam com medo do que elas veem e elas decidem se matar. Igual no filme da Ilha, do Leonardo DiCaprio, maravilhoso, em que ele fala a frase épica, antes de ser lobotomizado. Ele lança o seguinte questionamento: você prefere viver como uma vítima ou morrer como um herói? Então, acho que seria mais isso, que as pessoas não conseguem encarar a verdade e decidem se matar. E aqueles que continuam vivos conseguem encarar essa realidade. E tem outros ainda que preferem tampar os olhos para não ver, não é mesmo? E por isso que a Mallory consegue conviver com as crianças, porque as crianças são vistas na sociedade como anjos. E eu acho que não.
E eles não estão estragados pela sociedade ainda. Os capirotinhos. É o seguinte, essa teoria, no caso, é a que mais se aproxima da sensação que eu tive lendo o livro, mas se aproxima. Porque quando eu terminei o livro, eu tive a sensação final. Porém, assim, exatamente, isso só vai ser respondido pela pessoa que viu, só que ela morreu, então você não vai ter essa resposta nunca. Mas, pelo menos para mim, foi uma sensação mais crível, de que a pessoa conseguiu enxergar alguma coisa muito feia, um monstro terrível, mas que esse monstro terrível, de repente, estava dentro dela própria, ou dentro da humanidade. Então, é uma explicação mais plausível pela sensação que eu tive, porque, que nem eu falei, não existe alguma coisa externa. A maioria das coisas são, os medos são nossos, os erros, não vou dizer pecados, né, mas a gente que comete coisas terríveis, a nossa consciência, na verdade, é o nosso pior inimigo. Então, cada um sabe das suas dores e, enfim. Porém, já vou soltar aqui a minha teoria, que eu pensei nessas duas situações. Mas a minha teoria é: não existe nada lá, não tem nada lá. Então é o seguinte, se existir alguma coisa realmente lá, eu acredito nessa última teoria, de que você simplesmente conseguiu se enxergar como o ser mais monstruoso da face da Terra. Beleza, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo lidar comigo. Mas isso é muito plausível. Às vezes as pessoas conseguem enxergar ou não consegue enxergar a beleza da humanidade, ou consegue enxergar só o pior da humanidade e não quer vivenciar e não quer experienciar aquilo, e eu nunca vou saber o que leva as pessoas a cometer suicídio, mas é a minha percepção do que possa acontecer com essas pessoas. Então, eu acredito que se existe alguma coisa lá, seria mais próximo disso que a Camila falou, dessa teoria, mas, na real, eu acredito que não tinha nada lá, porque tem um personagem, né, que nem eu comentei, é o Greg, ele simplesmente, as pessoas acham, né, tem essa dualidade também na história, que ele enlouqueceu e tá mandando todo mundo enxergar, ou na verdade ele era a única pessoa sã que falou: gente, essa loucura é dos outros, vocês estão entrando nessa pira deles, na verdade não tem nada aqui. Eu tô vendo, eu enxerguei, então pode ser que sim, pode ser que não. E aí é o teu psicológico que vai ser trabalhado ali. O que você faria? Que nem eu falei, a genialidade do livro está aí. O que você faria? Você olharia, não olharia? Você acreditaria em quem? Então, aí a minha teoria é essa. A minha teoria, na verdade, é que realmente não tinha nada lá. Eu ia olhar e, sei lá, por minha conta e risco. Então você seria a pessoa que sairia sem venda, Mai? Com certeza, na verdade, eu iria tentar esperar, me proteger e tudo mais, mas depois de 5 anos, mano, eu ia olhar. E aí, ainda mais 5 depois, anos? pessoal, gente, 5 anos, a mulher ficou presa na casa lá, e Não, depois que mas ela eu não decidiu ia pegar aguentar 5 anos, não. Não, eu não ia dar conta disso não, é muita tensão, você lê o livro o tempo inteiro em tensão, você fica tenso o tempo inteiro, por isso eu não ia dar conta disso. Mas eu só queria dizer que pode muito bem ser os aliens. Não, eu Pode ser, lembrei. Os aliens fazendo as pessoas É, enxergarem o pior delas. Eles fazendo elas se matar. Não, eu lembrei de pode outro ser. filme que também tem essa pegada, que é O Nevoeiro. Não sei se vocês já viram. Que King, também é né? a Mas mesma o King coisa. é É tocha. baseado que é quando chega na névoa, né? Eu não assisti esse. É sobre o quê? Eu também não conheço. Uma época era bem comum, né, que as pessoas veem essa névoa, esse nevoeiro e tal, daí as pessoas. Ah, quem chega perto lá morre. Quem chega na névoa morre. Mas na real não se tem a certeza, essa é a questão. Porque elas Ah, desaparecem, só que daí não se tem certeza se elas encontraram outro lugar ou se morreram. Então daí fica essa dúvida assim, forever. entendi. Não, eu só ia falar que uma possibilidade é que esse cara que fala que pode tirar a venda, ele pode ser o próprio mal querendo agir nas pessoas que ainda estão com a venda, falando: tá tudo bem, pode tirar a Com venda. certeza, Eu tô com bem. certeza. Sobrenatural. Venha. Ele é o Tudo quê? bacana. Ele Ele tá é o demo possuído da pelo tentação. ET. Ele tá Né? possuído pelo Ou ele é o ET. próprio ET, É o demo. ou ele é Os o ET estão ET usando ele. disfarçado. Ou. então, pode ser também. Ele é um ET Não, mas é disfarçado. justamente Sobrenatural. essa sensação que dá para passar, que tem Sim. ali alguém na sua cabeça, na sua mente, ó, pode olhar, pode olhar. Mas aí você tem que perceber o que você acredita ou não lendo, né? Porque, e o cara fala também no filme, mas não é tão efusivo como é no livro. Ele Ah, fica eu ali acho. como se estivesse atualmente,
assim: "Olha, Eu você tá achei pirando, também. você tá entrando na onda deles". Então, no filme até ele parece meio psicopata, mas a ideia é justamente essa, você ter uma percepção visual de uma coisa que realmente não é, o cara falando, é um cara que você confia, você não confia? Qual que é você ele estava lá na casa o tempo inteiro com você, só que dá uma sensação no livro que ele surtou. Mas por que que ele surtou? Mas ele surtou, mas não se matou? Então como é que é isso? Então você fica se questionando o tempo inteiro, e é o psicológico trabalhando no thriller. Parabéns, né, para o cara, não é à toa que virou um best-seller, porque ele traz discussões infinitas sobre isso. Primeira coisa, eu acho que é o mesmo bichinho que fica na cabeça da Luísa. Entra só mais nessa leitura coletiva. Entra, entra, vai lá. A Luísa vai começar o Bird Box. A Luísa vai Ah. começar o Bird Box. É o Não, mesmo mas bichinho. agora Só que eu mais entendi, é o Greg da Luísa. Sim, exatamente. Gente, mas vocês sabem o que eu acho realmente disso tudo aí, todas as teorias e tudo mais? Era justamente isso que o Josh Malerman queria, que a gente ficasse todo retardado aqui fazendo 1 milhão de teoria, que a ideia é não ter final mesmo, deixar o final aberto e fazer a gente quebrar a cabeça. Igual o Machado fez com traiu ou não traiu. É a mesma coisa. Final aberto é pra isso, é pra deixar a gente quebrar a cabeça, inventar 1 milhão de teoria e a gente nunca vai saber o que é, e a graça é justamente essa. Eu gosto, eu sou das pessoas que sou a favor Eu de também, final por isso que eu aberto. achei. Eu acho genial quando a pessoa consegue deixar o final aberto e deixar essa pulga atrás da orelha e a gente fica, meu Deus, o que aconteceu? E começa a fazer 1 milhão de teorias. Sinal em aberto são as portas de entrada para os alucinógenos e teóricos ficarem fazendo essas coisas com as nossas mentes, entendeu? Camila, para com isso que tá pegando mal, Sinal as pessoas vão achar que aberto. você é drogada. Sinal Camila, aberto você é fica tudo aquilo falando. que o Proerd me ensinou para ficar longe. Ainda fica falando de Proerd, as pessoas vão começar a acreditar Mexe que é com a bom. mente. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito ignorante, porque eu não sei o que é Proerd. É que você é véia, não tinha na tua época na escola. É o programa Na minha também não chegou. Combate Nossa. às drogas. de combate às drogas, acho que é só do estado de São Paulo. Você nunca viu nenhum Ah. meme falando do Proerd? Acho que não. Não Não que eu faço me isso porque lembre. eu fiz Proerd. É um programa pra você não entrar nas drogas. Ah, entendi. Mas, Camila, você que é a rainha das teorias, você quer falar de onde você tira tanta teoria? Drogas. Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre como funciona a minha mente. Fora os tóxicos. Eu vou lendo as coisas, vou assistindo as coisas, a informação fica na minha mente. Quando vem alguma coisa que possibilita as luzinhas dessas outras coisas acenderem, simplesmente é igual um fio de luzinha de árvore de Natal. Começa a acender tudo, começa a vir um monte de coisa e eu começo a criar as teorias. Então é assim que funciona. Eu separei aqui só alguns, poderia ter muito mais, que eu até comentei. Tem mais filmes, tem mais séries que falam, tem alguma coisa com isso. Só para explicar aí para as pessoas e para você também, que essas luzinhas que acendem assim na sua cabeça são as sinapses dos neurônios, tá? Isso acontece realmente na cabeça das pessoas. É desse Tá bom? jeitinho, é verdade. É bem desse Acendem jeitinho. luzinhas. Mas não é luzinha de Natal, são neurônios, senhora. Aí agora pode continuar. Eu É sei, que no eu quis caso ser da Camila, didática para desculpa. explicar como funciona, porque as luzinhas É são fiozinho diferentes, coloridas. É porque ela Na estava assistiu muito Stranger Things, então. Não, é que no caso Ela da Camila é fio desencapado. Aí dá cor. Ah, é porque a gente já entrou em Nossa. dezembro, é época Aí de dá Natal, cor. luzinha de Natal. Eu acho que é mais com fio desencapado, mas tudo bem, vai, Camila. É porque aqui eu me mantive ao tema, não é? Porque geralmente eu tenho umas fugas ao tema que começam a criar outras coisas, outras teorias e outros negócios que eu começo no chuchu e acabo lá na pamonha. Zero Enem. Por isso que eu falei que são luzinhas de Natal coloridas, porque um negócio às vezes não tem nada a ver com o outro. Mas esse daqui, as luzinhas, vai ser tudo da mesma cor, porque foi mais ou menos o mesmo tema que concordou com as minhas teorias. Então tá bom. Então, tem aqui 2 livros, que são da Nora Roberts. Não vou conseguir deixar de falar da Nora Roberts hoje. Ai, tava demorando! Mas vocês vão entender. Vocês vão entender. Here we go again! Não, mas vocês de uma forma de que causava uma queimadura na amígdala, né? Que é a parte do cérebro que é onde ou você decide lutar por uma coisa ou você decide sair correndo igual uma galinha descabeçada. Causa essa queimadura e faz as pessoas se suicidarem. Só que, ao contrário do Bird Box, as pessoas se sentem felizes. Então elas acham que já aconteceu tudo, que é a coisa mais linda, nossa. Então eles morrem com um sorriso no rosto.
E no Pureza Mortal, acontece o quê? Conseguem criar um vírus de computador que a pessoa é infectada, fazendo a pessoa ficar loucona, super violenta e querer matar todo mundo que tá à volta dela e se matar. É uma coisa bem desesperadora. Teve o livro, né, da corte sobre o espelho. Também teve um episódio na série Bones, que é a terceira temporada, o episódio 5, que se chama Mom in the Maze, que fala sobre um serial killer que rapta adolescentes, as injeta com um medicamento que afeta a amígdala e as coloca em contato direto com o que elas têm mais medo, fazendo assim com que elas literalmente morram de medo. Tem a série, nossa série, né, Black Mirror, eu não preciso falar de nenhum episódio em particular, porque essa série já é ótima pra escangalhar com a tua cabeça. Eu já tava Mas, aqui. Abelha. Qual que é aquele outro? Das baratas. Então, mas eu tava com o playtest na mente, que é o segundo ou terceiro episódio, Sim. que é do cara que ele vai testar um videogame de realidade virtual que ele utiliza o medo. Sim. E, né, sabemos como acontece. E, por último, o filme Batman, The Dark Knight, que tem o Scarecrow, que é o espantalho. Que ele é o vilão que trabalha com a toxina do medo, que faz as pessoas terem alucinação com aquilo que elas mais têm medo, causando assim, né, a sua morte, a morte de pessoas à sua volta. Inclusive, em relação a essa toxina, que acho que gera exatamente isso, né, do dar medo, que a pessoa mais tem medo, ela vê e acaba ficando doida. No filme, o objetivo deles é liberar na água, né, essa toxina, e aí depois com uma máquina lá, tipo, virar toda aquela água a vapor pra infectar todo mundo, né? Então é uma coisa bem parecida que poderia ter acontecido em Bird Box. Com exceção, claro, que lá não entra nas casas, né? Essa questão. Então. Mas lembra bastante. Então, essas foram as coisas que vieram na minha mente quando eu comecei a criar as minhas teorias. Foi daí que eu busquei inspiração. Só para vocês entenderem como a cabeça da Camila funciona, gente. É difícil entender, mas ela tentou dar uma aula didática aí de todos os interesses que ela puxa para tentar criar as teorias da conspiração dela. Agora só falta ela ler o livro, assistir o filme e falar qual dessas teorias aí ela mais acredita. Ela acha que mas tá certo, que ela acha que ela tá gosta de criar teoria. Mas é legal, assim, porque tudo que a gente fala... Oi. Ou eu posso criar outros também, por que não? Exatamente. Mas, assim, eu acho que é justamente isso que o livro propõe, e essa bagagem de referências que a gente tem, que a gente já conversou até no episódio de autoterapia, é o que traz, né, as experiências quando a gente está lendo. Então, você trouxe esses questionamentos, e aí é o que mais parece plausível para você, ou depois de ler, talvez você tenha aí uma opinião diferente a respeito, mas é o que você tem como experiência de bagagem. O que inspirou a minha teoria sobre aliens foram as vozes da minha cabeça que tem medo de alien. Depois sou eu que uso drogas. Você escuta vozes na sua cabeça falando mal dos aliens e eu que sou, né? Não é falando o caso dela não é drogas. O caso dela não são drogas. É doença mesmo. O caso dela não são drogas. Ela tá possuída mesmo. Vozes na cabeça, isso aí é possessão. Mas possessão já é do departamento. Não, não, comigo é só o ZT. Departamento de horror com Luiz Ribas. Esquizofrenia, por tudo exemplo. Bem. Tal. Aí tudo bem. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Agora vamos para algumas curiosidades, já que a gente está falando tanto dessa questão de medo, etc, o que fazia as pessoas morrerem, se matarem, enfim. A curiosidade que a gente vai trazer hoje é se é possível morrer de medo? De acordo com Erin McCarthy, do portal Mental Floss, é possível que uma pessoa literalmente morra de medo sim, embora isso seja relativamente raro. Segundo explicou, quando nos vemos em uma situação que nos amedronta ou assusta, um mecanismo de fuga ou luta é acionado pelo nosso organismo e uma porção de coisas começa a acontecer conosco. Primeiro, ocorre uma descarga de adrenalina, que por sua vez faz com que o coração bata mais depressa e assim mande mais sangue aos músculos. Além disso, a respiração fica acelerada, as pupilas se dilatam, a musculatura fica tensa, os vasos sanguíneos mais superficiais se contraem e algumas funções fisiológicas, como a digestão, por exemplo, desaceleram. Todas essas respostas fazem com que nos tornemos mais rápidos e fortes do que o normal temporariamente, aumentando as nossas chances de fugir ou lutar em uma situação de perigo.
O problema é que, apesar de o coração normalmente conseguir lidar com tudo isso sem maiores problemas, a adrenalina, embora seja produzida e liberada pelo nosso organismo, é uma substância tóxica, que em excesso pode nos fazer mal. A adrenalina age sobre os receptores existentes nas células musculares do coração, desencadeando uma reação química que afeta o sistema que regula o ritmo cardíaco, fazendo com que o músculo cardíaco se contraia. Entretanto, quando a descarga dessa substância é muito grande, pode acontecer de a adrenalina fazer com que o coração se contraia e não consiga relaxar, ou que ele passe a trabalhar com um ritmo que não é compatível com a vida. Um desses efeitos é o que os cardiologistas chamam de fibrilação ventricular, que faz com que os ventrículos, que são as câmaras que ficam na parte inferior do coração, não se contraiam completamente, impedindo que o sangue seja bombeado e desencadeando a parada cardiorrespiratória. E já que estamos no assunto, Erin ainda explicou que é possível morrer de alegria também. Segundo disse, emoções positivas muito fortes também podem desencadear um processo em nosso organismo semelhante à resposta ao medo e provocar a morte do superfeliz. Eu não queria falar nada, não, mas esse artigo aí eu achei porque eu tô maratonando Grey's Anatomy. Tá bem cara de Grey's Anatomy mesmo isso aqui. A fonte, gente, é do Mundo Curioso. Gente, uma curiosidade aleatória, mas já que estamos falando sobre mortes estranhas, tem aquelas mortes que ocorreram em 1518 das pessoas por dançarem. As pessoas dançaram demais e entraram, sei lá, em êxtase, não sei. E aí todas as pessoas dessa vila morreram. Não foi meio que um surto Seria coletivo? coletiva. Histeria coletiva? Ah, não sei. Eu vi uma questão assim, que o povo empolgou tanto que virou uma histeria louca coletiva e eles não conseguiam mais parar de dançar. E dançaram até morrer. Eles dançaram até morrer. Eu não sei, eu fiz um trabalho da faculdade sobre dança, Deus Dionísio, Nietzsche, e a gente falou sobre esse Meu caso. Deus. Tem um programa bem inútil que é, tipo, 1000 formas idiotas de morrer, você já viu? Tem umas coisas bem interessantes nesse programa também. Aí tem como morrer de medo e morrer de alegria. Bem interessante, gente, pelo amor de Deus. E dançando. Medo tão absurdo. Credo. Outra curiosidade também é que nosso cérebro, como mecanismo para contrabalançar a felicidade extrema quando vemos algo muito fofo, ele tem pensamentos dados como violentos. Pois se falamos que queremos abraçar um bichinho até sair os olhos ou que queremos morder bebês fofos. Eu dei risada agora porque eu pensei que às vezes eu olho pro meu gato e aí eu fico assim... Assim, vontade de apertar até fazer... Exatamente. Tem um gato aqui perto de mim. Ele vai tomar isso com a uma Camila. Na hora que a mordida. Camila falou, eu vai- falei, faz sentido. prazer em Ele judiar. só vai arregalando os olhos assim, tipo... Felícia Modion. É muito amor. Então é o Mas- modo Felícia de ser. Mas voltando então lá naquele papo que a gente estava falando daquele livro, Caixa de Pássaros, Daquele livro. daquele livro lá que a gente começou a conversar lá faz tempo, eu queria trazer uma resenha que eu vi no Scoob de uma leitora, o nome dela é Valesca, não a conheço. Ela postou essa resenha em 11 de 3 de Oi, 2016. Oi, Valesca, se você estiver ouvindo a gente, dá um oi. Eu achei muito interessante porque é uma resenha sensata e vai de encontro com o que eu acredito, a sensação que eu tive quando eu li esse livro, e responde também lá aquele questionamento da Luísa a respeito da relação da mãe com os filhos. Segundo a Valesca, livro entendido por poucos, livro sobre a maternidade e a maldade humana. Logo de início, o autor descreve para quem dedica o livro, sua mãe. E um bom leitor vai relacionar isso rapidamente com a história da personagem principal, Mallory, e sua jornada com o filho da barriga em um mundo mais hostil ainda do que as maldades comuns. Um mundo apocalíptico feito por criaturas que, quando vistas, despertam a loucura humana. O grande erro da maioria dos leitores, ir pela ideia que o marketing passou de terror. Não é terror, não é para causar medo. É sobre o medo humano e como surge a sua construção por meio da própria imaginação dele. Causa sim terror pelo fato de que as pessoas ficam a maior parte do livro vendadas. E quando terminamos, sentimos como se estivéssemos realmente lendo e entrando na história. Ficamos com medo do momento entre fechar e abrir os olhos. A frustração com o final só é justificada se a pessoa não entendeu o real significado do livro, creio eu, que é expor que o medo humano é do que ele cria em sua cabeça, que as relações afetuosas podem sobrepor o medo, e o principal que foi o porquê da frustração das pessoas.
a curiosidade sobre as criaturas. O principal, quem já era corrompido e maluco, malévolo, simplesmente não precisava ver as criaturas para destilar o mal. Sendo assim, seu estado permanecia frio. A única coisa que acho que poderia ser acrescentada é outras pessoas como Gary, para confirmar a minha suspeita. Quem já leu sabe do que se trata. Enfim, sobre a força materna, sobre a evolução da personagem principal, que é bastante humana, insegura, dependente, temperamental e enfrenta a si mesma para dar uma vida aos filhos, e sobre a maldade e paranoia humana. Então, essa resenha me trouxe justamente essa sensação, porque a gente, hoje em dia, acredito eu, que muitas mulheres, eu tenho visto, não desejarem ter filhos, por exemplo, justamente porque como é que você coloca um filho num Sim. mundo tão cruel e maldoso do jeito que está? Imagina numa situação apocalíptica. Então, tem essa questão maternal. Acredito que, respondendo o questionamento da Luíse a respeito de, acho que foi a Thaís que falou, né, que ela não dá nem nome para as Ela não crianças. dá nem nome. Mas Por é quê? justificável porque ela não É queria justificável. filho. Sim, Não, não é porque ela não queria, é porque ela não sabia nem se ia sobreviver ou não. Então, como é que também. você vai dar amor, carinho para um negócio se você não sabe nem se você vai estar lá ou se elas vão continuar lá? Então, é Sim. como se você não conseguisse se apegar até ter certeza de que eles iam ficar seguros. Eu acho que tem um É, misto dos dois. Eu acho que tinha um pouco da questão da maternidade, com ela não estava 100%. E aí mistura realmente com essa questão de estar num mundo totalmente hostil que você não sabe se as pessoas, se as crianças vão sobreviver ou não. Acho que é meio que um misto dos dois. Tipo, eu sim, senti isso, pelo menos. por exemplo, é quase como se fosse um aborto, talvez. Às vezes as pessoas elas querem nomear um bebê e às vezes elas não querem, justamente Uhum, porque essa sensação de perder e se apegar e depois perder é muito triste, é muito pesado, difícil. Então, uhum. assim, só para na minha percepção geral, foi essa sensação que eu tive com o livro e espero que quem vá ler ou já leu compreenda mais ou menos dessa forma. Eu acho que não para concordar comigo, mas simplesmente para poder ver por esse viés também. Só para complementar, eu acho que no negócio da relação da mãe com as crianças, eu acho que também devido ao período que ela está criando essas crianças, eu acho que a necessidade dela de criar elas dessa forma é porque tem aquele negócio, né? Se acontecer dela morrer com eles criança, como que eles vão sobreviver? Então deve ficar essa pressão de que eles têm que ser autossuficientes, eles têm que saber como se cuidar e Sim. não se apegar a ela, porque se ela chegar a morrer, eles precisam sobreviver de alguma forma. Então, Sim, acho que isso É ela também. pode ser exatamente isso. isso. Não, é Então, exatamente isso. Na verdade, ela cria ela eles cria eles assim. frios, duros e com firmeza, justamente. Fala assim, ó, você não pode ser mole aqui não, rapaz. Você vai ter que crescer e você vai ter que ser esperto. Então, ela bota uma seriedade, uma frieza no relacionamento também para isso. Para, ó, esse mundo não é facinho, não. Então, você vai ter que ser mais duro que ele. É tanto em relação ao mundo quanto em relação às relações, né? Porque se ela morrer, eles não podem ficar. Ai, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer agora? Só ela que proteger a gente, só ela que salva a gente. Então, eles têm que ter essa possibilidade de conseguir sobreviver sozinhos nesse lugar que é completamente caótico. Eu não tenho dúvidas. Eu. Para finalizar aqui, pelo menos a minha percepção, eu quero trazer uma citação do próprio livro, de uma reflexão que a Mallory faz. Ela cita, né? Ela imagina a casa como se fosse uma grande caixa. Quer sair daquela caixa. Tom e Jules, mesmo do lado de fora, ainda estão naquela caixa. O planeta inteiro está trancado nela. O mundo está confinado à mesma caixa de papelão que abriga os pássaros do lado de fora. Mallory entende que Tom está procurando uma maneira de abrir a tampa. Busca uma saída, mas ela se pergunta se não há outra tampa acima daquela, e depois mais uma. Encaixotados, pensa, para sempre. Credo. Faz a Nossa, gente pensar, né? Essa é profunda, né? Então, traz aí muitas reflexões, teorias e sei lá. uma ótima É um, citação para mexe com o instigar ainda o livro. psicológico mesmo. Oi, Luiz, eu não vi. Uma ótima citação para instigar ainda mais a leitura do livro, depois de Pois todas é. essas teorias. Desespero. Exatamente. Eu tenho que fazer uma menção aqui. Esse livro me foi presenteado pelo Luhan, lá do @preconceito literário. Ele praticamente me obrigou a ler esse livro, porque é o livro favorito dele. E também, assim, a gente bateu um papo depois, discutiu, mas a gente, pelo menos, concordou nessa situação aí de que a nossa mente trabalha muito e
pra mim, não tinha nada lá. E fica aqui aberto o nosso convite, caso você, querido ouvinte, tenha suas teorias que seja ou para complementar, ou para rebater, ou que sejam completamente diferentes das que vocês ouviram aqui, para ir lá no nosso post no Instagram ou mesmo no Twitter. Passa pra gente, Thaís, quais que são as nossas redes sociais. É o @lit sem frescura no Instagram e no Twitter. Lit, L-I-T, sem frescura. Entra lá, segue a gente, interage, fala suas teorias, ou não, ou fala se nós somos todas loucas, desocupadas. E deixem outros livros pra gente fazer teoria também. Dê indicações aí de livros que vocês Exatamente. acham que a gente possa ver teorias. Quem sabe a gente não te chama para participar com a gente do episódio do seu livro favorito. Exatamente. Eu gostei bastante desse estilo de livro que faz trabalhar o nosso psicológico mesmo, faz a gente refletir e lidar com os nossos maiores temores e medos e tudo mais. Então, se vocês tiverem alguma indicação com uma temática aí bem parecida, eu sou todo ouvidos, porque eu gostei mesmo gostaria de conhecer mais livros do mesmo estilo. Então, gente, é isso. Vamos dar tchau. Sigam a gente nas nossas redes. Até o próximo Tchau. episódio. Beijo. Tchau! Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Aos 45 do segundo tempo, eu vou jogar mais uma teoria pra vocês. Do E nada. se ao sair de casa, ao desvendar os olhos, você descobre todo o futuro da sua vida e não aguenta viver com isso? Nossa, só se o futuro da minha vida for muito Ótimo. merda, né? De todo mundo. Nossa senhora. Nossa, de todo mundo, Não, né? Porque mas- todo mundo se mata, caralho. Ninguém se salva, né? Tipo, todo mundo se mata porque, nossa, que Não. bosta vai ser meu futuro.